Desde o início do grupo, creio que o início foi em dezembro, um mês antes de dezembro, de lá para cá, eu evitei falar nome de igrejas. Falei uma ou duas vezes, se não me engano, mas sempre evitando falar nome de igrejas. Mas hoje vai ser impossível isso. E eu vou, se Deus permitir, começar a fazer pregações explicando alguns costumes de algumas congregações que se dizem igrejas, mas na verdade são seitas. Porque olhando por fora, olhando os membros, olhando a fachada, a gente até pode achar uma igreja bonita, porém o costume da congregação, daquela reunião, não tem nada a ver com Deus. Eu gostaria de fazer a partir de hoje algumas pregações sobre algumas congregações que não têm parte com Deus. Eu não estou falando de um equívoco aqui ou ali, eu estou falando que a base, o pensamento dessas congregações são antibíblicos, são de anticristo. E eu vejo isso observando as pessoas ao meu redor, quando eu percebo que muitas dessas pessoas que se dizem ser cristãs, elas fazem parte dessas congregações, e outras pessoas, possivelmente alguém aqui, olha para essas igrejas, não faz parte, mas acha que também é uma igreja como qualquer outra, mas não é bem assim. Então, em honra ao único Deus que existe, vive e reina para todo sempre, Jesus Cristo, em honra ao único Deus Pai, Filho e Espírito Santo, glória a Jesus somente, vamos começar a pregação em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Minhas irmãs, não quero ofender ninguém. Possivelmente você tenha algum amigo, algum familiar que faça parte da congregação que eu vou citar aqui no dia de hoje. E não é para ofender, não é para mandar indireta, não conheço a vida de ninguém, só quero explicar alguns costumes das congregações. Hoje eu vou falar sobre a Igreja Adventista. Quem não conhece por nome, vai conhecer a Igreja do Guarda-Sábado. É a Igreja Adventista. A Igreja das pessoas que guardam o sábado, né? É conhecido dessa forma. Eu vou já ler a Bíblia, mas eu gostaria de introduzir o assunto, começar o assunto pela história dessa igreja, dessa congregação, né? Dessa reunião. Minhas irmãs, há mais ou menos 200 anos atrás, 1820, mais ou menos 200 anos atrás, apareceu um homem na história dos Estados Unidos chamado William Miller, herege, pregava muita coisa errada. Esse homem, ele era um ex-militar, ex-capitão, né? Fazendeiro. Ele pegou a Bíblia e passou 2 anos estudando a Bíblia, lendo a Bíblia. E ele chegou a uma conclusão. Isso em meados de 1820. Ele chegou a uma conclusão que 22 anos depois, cerca de 22 anos depois, ele chegou à conclusão, ao pensamento de que Jesus voltaria 22 anos mais tarde, 1844. Cerca de 20 anos, 22 anos, não sei ao certo a data, mas eu sei que ele chegou, ele começou a ler o livro de Daniel, e leu aquela passagem que eu li aqui outro dia. 70 semanas estão determinadas para dar fim, para dar o selar, né? O completar do profeta, da visão e purificar os pecados. Ou seja, a segunda vinda de Jesus, que dará fim a toda maldade e glória a Deus. Então ele lendo,
essas 70 semanas, eu não sei como ele chegou na conclusão, no pensamento, de que Jesus Cristo voltaria no ano de 1844. Naquela época, as pessoas começaram a olhar para a Bíblia e procurar as profecias da vinda de Jesus Cristo, da segunda vinda de Jesus Cristo. Por quê, minhas irmãs? Aconteceu terremotos que chocaram o povo, aconteceu chuvas de meteoro que chocaram o povo, bolas de fogo caindo do céu, coisa que a gente não vê todo dia, não é verdade? São sinais da vinda de Jesus, claro. E para completar, naquela época estavam acontecendo as guerras napoleônicas. Napoleão Bonaparte, algumas pessoas aqui conhecem, foi um general que travou muitas batalhas na França e em toda a Europa. E da maioria das batalhas que ele entrava, ele vencia. Ele era muito famoso e ele lutou muitas batalhas. Então as pessoas estavam olhando aquele cenário de guerra, terremoto, meteoro caindo do céu. As pessoas falaram, não tem algo normal aqui acontecendo no mundo. Então começaram a olhar a Bíblia e ver as profecias. E esse homem foi uma dessas pessoas que pegaram a Bíblia e foram ler as profecias acerca da vinda do Messias, acerca da segunda vinda, né? Porque a gente sabe que Jesus já veio, mas ele voltará outra vez para buscar a sua igreja. Então eles começaram a procurar a data de quando Jesus voltaria. E esse William Miller, ele chegou à conclusão, isso por volta de 1820, ele chegou à conclusão que em 1840, cerca de 20 anos mais tarde, adiante, Jesus voltaria, na data de 22 de outubro. Pois muito bem, ele começou a pregar em 1830, 10 anos mais tarde, ele estava começando a pregar suas ideias, coisas da sua cabeça. William Miller foi pregar e começou a reunir o povo, e o povo começou a acreditar nele. Olha o problema, que a Bíblia diz que ninguém sabe a hora nem a data. Então esse William Miller, ele começou a reunir o povo, falava com o povo, e ele era participante da Igreja Batista. Ele era da Igreja Batista. Dado um certo ponto, minhas irmãs, ele ficou tão popular que a Igreja Batista, Metodista e muitas outras igrejas da época, que estão de pé, muitas até hoje, começaram a convidar esse homem para pregar nas igrejas dele, pegar suas ideias, coisas de sua cabeça. Ele ficou tão popular que no dia que ele disse que Jesus voltaria, 22 de outubro de 1844, esse homem, ele reuniu alguns documentos, os registros da época, dizem que ele reuniu em um lugar para esperar a vinda de Jesus naquele dia, 22 de outubro de 1844, ele reuniu cerca de 500 mil de pessoas, 500 mil pessoas acreditaram nesse homem. Chegou o dia, acabou o dia e nada aconteceu. Todo mundo se revoltou com ele, ele foi expulso da Igreja Batista e todo mundo começou a zombar dele. Mentiroso. Horas. Claro que iria zombar dele, ia ficar com raiva dele. E ele foi expulso da Igreja Batista por ser um contador de histórias mentirosas. Pois muito bem, minhas irmãs. A maioria das pessoas saíram, não seguiram mais esse herege, esse falso. E ele voltou à Bíblia para entender o que tinha de errado. E ele chegou à conclusão que ele errou a data e ele marcou uma nova data. Outra vez Jesus não voltou quando ele disse. E as pessoas abandonaram ele. Mas algumas pessoas ficaram com ele e continuaram seguindo essas mentiras como se ele fosse um homem verdadeiro e de Deus. E um desses homens que começou a seguir esse tal de William Miller, que continuou seguindo William Miller, é um tal de James White. E James White, onde é que eu quero chegar com todas essas histórias? Isso acontecendo nos Estados Unidos, tem esse tal de William Miller, aparece agora esse James White.
A sua esposa, chamada Ellen White, é a mãe do adventismo, é a mãe da Igreja Adventista. A Igreja Adventista foi fundada nesse meio dessa mentira que iludiu pessoas, escandalizou 500 mil de pessoas, mas alguns ainda continuaram insistindo. E dos que continuaram insistindo a seguir essa mentira, foi os que fundaram a Igreja Adventista. James, amigo desse William, casou-se com uma mulher chamada Ellen. E essa Ellen é tida até hoje como uma profeta de Deus. Vocês vão entender a gravidade dessa história, a ponto de vocês saberem, glória ao Senhor Jesus Cristo, que ser adventista não é ser cristão. Vamos lá, continuando a história. Esse William, mentiroso, ele foi expulso da Igreja Batista. Ele construiu uma capela na sua fazenda, na sua casa, para os adventistas se reunirem. Já que ele não tinha igreja, vou construir minha própria igreja. Por que não? Não é assim? E de onde é que surgiu esse nome adventista, minhas irmãs? Minhas irmãs, aquela reunião que reuniu 500 mil de pessoas era chamada de a reunião do segundo advento. E desse nome advento surgiu o nome adventista. Então perceba que essa igreja, essa congregação, já carrega no seu nome o nome de um evento mentiroso que foi marcado a data supostamente inventada da vinda de Jesus Cristo. Pois muito bem. Agora, esquecendo um pouco o William e o James, vamos focar na Ellen. Ellen, ela cresceu normal, teve algumas enfermidades, mas por volta dos seus 18 anos ela entrou na igreja metodista, que está de pé até hoje. Uma igreja que eu não confio, porque tem o sistema da igreja é o mesmo da igreja católica. Tem bispo, tem, enfim, essas coisas. E se você olhar um pregador da igreja metodista, e se você olhar um padre, você não sabe diferenciar, porque os dois se vestem igual. E eles têm esse sistema da igreja católica. Eu não confio na igreja que é filhote da igreja católica. Pois muito bem, essa Ellen, ela entrou na igreja metodista, mas depois fundou a sua própria igreja, chamada, exatamente, Adventista do Sétimo Dia. E muito bem, ela começou a dizer que teve visões de Deus, e que um anjo lhe entregava visões. E todas essas visões, elas são a visão da igreja adventista. Até hoje, todos os adventistas, tem um teólogo muito famoso, que o nome dele é Rodrigo Silva. Ele trabalhou na produção das igrejas, das novelas da Record. 10 Mandamentos, Gênesis, o Rico e o Lázaro. Ele trabalhou nessas histórias e ele adicionou muita coisa nessas novelas. Não assistam, porque ele adicionou coisas nessas novelas. Ele é adventista e ele trabalha junto com a Universal. Porém, nem ele acredita nas coisas que essa tal Ellen diz, que é a mãe da igreja adventista, que é a criadora da igreja adventista. E ele segue. Ele não tem a pregação própria. O Rodrigo Silva, muitas pessoas aqui conhecem, ele não prega a Bíblia, ele prega o que Ellen White ensinou. E todos os pastores, teólogos, pregadores adventistas não ensinam a Bíblia, eles ensinam o que Ellen White disse. Porque a igreja adventista é pautada não pela Bíblia, mas pela leitura que Ellen White fez e disse da Bíblia. Ellen White lia uma coisa na Bíblia, ela interpretava e isso virava lei. Eu vou falar algumas coisas. Algumas das coisas erradas que ela falou. E ela fundou essa igreja. E o que é que essa igreja tem de tão diferente das outras igrejas, minhas irmãs? Ellen White teve mais de 2.000 visões.
Pelo menos é o que ela diz, que teve visões. E ela anotou essas supostas visões e dão mais de 2.000 visões. Parte delas não se cumpriram. Nunca aconteceu. E através dessas visões, que vão de encontro à Bíblia, todos seguem o que ela diz na Igreja Adventista. E eu quero dizer para vocês algumas coisas que ela disse. Ela escreveu em um dos seus muitos livros que o sábado é o meio de salvação. Que você, se você não guardar o sábado, você não é salvo. Porque é através do sábado que você tem a salvação. Aí eu pergunto, onde é que fica o sacrifício de Jesus Cristo? Não é através de Jesus Cristo que temos os pecados perdoados? E a salvação, não é isso que diz a Bíblia? Porém, ela diz o contrário, então as pessoas seguiram o que ela disse. E é por isso que a Igreja Adventista, ela tem esse apego com o sábado. Porque eles acham que são a única igreja no mundo que vai ser salva. Eu conheço, aqui na minha rua tem um adventista, e ele diz que a Igreja Adventista está presente em 28 países. Quando a Igreja Adventista alcançar a marca de 30 países, a porta da graça vai se fechar. Onde que está escrito isso na Bíblia? Pois muito bem. Vamos continuar a história. Falando do sábado, eu não coloquei que a gente ia ler esse livro, mas eu quero ler com vocês antes de iniciar a leitura da Bíblia. A leitura que a gente colocou aí, que iria ser Êxodos, né? Quero ler algumas das coisas com vocês a respeito do sábado. Em honrar o único Deus que existe, Pai, Filho e Espírito Santo, Santo, Santo de Jesus. Lemos a sua palavra. Eu vou ler Êxodos, mas calma, eu quero ler antes aqui um livro à parte. Vou ler com vocês 2 livros que eu não coloquei aí, mas eu vou deixar aqui gravado. E vou deixar aí para quem quiser depois, vou colocar aí que a gente leu, os 2 livros que eu vou dizer agora. Vamos ler em honra ao Senhor Jesus Cristo, em honra ao único Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a sua palavra como está escrita no livro de Oséias, no capítulo 2, no versículo de número 11. Olha o que diz o Senhor através da vida do profeta Oséias. Darei fim à sua felicidade, suas festas de luas novas, e ao sábado, e a todos os seus tempos designados. Para as irmãs entenderem um pouco de que Jesus ele não veio assim do nada e retirou o sábado. Já estava profetizado. No livro de Oséias, darei fim às suas festas designadas, à sua marcação da lua nova, a festa da lua nova, né? E ao sábado. Então Jesus Cristo não veio do dia para a noite e tirou o sábado. E eu vou explicar realmente essa história do sábado, porque para muitas pessoas ficou confuso. Vou ler aqui o segundo livro que eu não coloquei, mas que eu preciso ler, minhas irmãs. E quem quiser conferir, vá na Bíblia e leia, para ver se eu estou lendo o que está escrito realmente. Quero ler com vocês a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo de número 16. Diz assim Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, glória a Deus. Por isso, não permitam que ninguém os julgue em relação ao que comem e bebem, ou com relação a um festival judaico, a lua nova, ou a guarda do sábado. Essas são sombras do que virá. O corpo, porém, é de Cristo. Então o próprio Paulo já estava aconselhando os colossenses que não se preocupassem com essa história de sábado, com o mandamento do sábado, e que ninguém julgasse eles caso eles não cumprissem o sábado. Porque o sábado é uma sombra do que virá. Em outras palavras, é um símbolo do descanso que teremos no céu. O corpo, porém, a igreja, porém, é do Messias.
E Cristo decide o que fazer com a igreja. Isso são sombras do que virá. O sábado é uma sombra do que vai acontecer no céu. Descanso e adoração a Deus. Porém, minhas irmãs, a Bíblia diz que é pecado guardar o sábado? Não. Porém, ela diz a maneira certa de guardar o sábado. E se você não guardar dessa maneira que a Bíblia diz, simplesmente você não está guardando o sábado. E agora sim eu gostaria de começar a ler Êxodos com vocês. Vamos ler a palavra do Senhor em honra a Jesus Cristo, glória ao Espírito Santo de Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor como está escrita no livro de Êxodos, no capítulo 16, versículo 23, meus irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Moisés falou ao povo, isto é o que o Senhor disse. Amanhã é um sábado sagrado para o Senhor. Assem o que desejarem assar, cozinhem o que desejarem cozinhar, e o que quer que sobre, ponham de lado e guardem para amanhã. O Senhor Deus chega para Moisés e fala, Moisés, olha, amanhã é sábado. Avisa para o povo que não é para ninguém cozinhar, nem assar, nem fazer nenhuma comida. Assem hoje. Cozinhem hoje para comer amanhã, porque amanhã não pode cozinhar nada, não pode assar, não pode fritar, não pode fazer nada disso. Que amanhã é sábado. Os adventistas, eles cozinham na sexta-feira para no sábado não cozinharem. Porém, a hipocrisia está em que eles esquentam a comida para comer. Eles não cozinham o feijão, o arroz no sábado. Isso é verdade. Porém, eles esquentam no sábado. Alguém pode dizer, mas Tiago, esquentar não é cozinhar. Então vamos ler em honra a Jesus Cristo também. Livro de Êxodos, no capítulo de número 35, em nome de Jesus Cristo. Capítulo de número 35, livro de Êxodos, versículo 3. Diz o Senhor, no sábado, não acendam fogo em seus lares. Não acendam fogo em seus lares, é sábado. Não pode esquentar comida, não pode acender isqueiro, não pode acender fósforo, não acendam fogo. Porém, vamos dizer que o irmão adventista não acende fogo de maneira nenhuma. Mas tem outra proibição que eles não cumprem. E eles não cumprem porque eu, Tiago, vejo eles não cumprindo. Não é ninguém que me disse. Êxodo 16 novamente, capítulo 16, versículo 29, diz o Senhor, vejam, o Senhor deu a vocês o sábado. Esse é o motivo de ele prover pão para 2 dias no 6º dia. Cada um de vocês deve permanecer onde se encontra. Ninguém deve sair de seu lugar no 7º dia. Ninguém deve sair de seu lugar. A gente sabe que quando vira o dia, é o momento em que as pessoas estão em casa. Quando troca-se o dia, é o momento em que as pessoas estão em casa. Então, se eu estou em casa, eu não posso sair para fora da casa. Porque eu não posso sair do meu lugar no sábado. Não posso fazer uma viagem. Não posso passear. E eu vejo, não é um adventista, são 2 famílias. Famílias de adventistas que saem das suas casas e ficam na rua. Está quebrando o sábado. Se é para cumprir, faz direito. Por favor. Vamos ler em honra ao Senhor Jesus Cristo o
livro de Êxodos, no capítulo 31, versículo 16. Diz o Senhor: o povo de Israel deverá guardar e observar o sábado em todas as gerações como aliança perpétua. É aqui que está a confusão da história. O sábado é uma aliança, é uma lei perpétua. O sábado é uma aliança perpétua. E no Brasil, a gente tem o costume de achar que a palavra perpétua é para sempre. Mas não é bem assim. A palavra perpétua não é sinônimo de duradouro. Estamos aqui falando da lei de Cristo, da lei que o Senhor deu a Moisés. Estamos aqui falando da lei que Deus entregou a Moisés. Estamos falando de uma lei. A cláusula, o mandamento, quando ele é perpétuo, ele só está vigente, valendo, enquanto aquela lei também estiver valendo. Quer um exemplo? Tiago é preso em prisão perpétua. O que isso quer dizer, minhas irmãs? Quer dizer que enquanto estiver valendo a lei atual, eu continuarei preso. Se a lei trocar, eu posso ser solto, apesar da situação ser perpétua. Eu vou dar um exemplo, minhas irmãs, de que nem sempre a palavra perpétua na Bíblia significa para sempre. Vamos ler em Êxodos novamente. Só estou usando esse livro porque esse livro é o livro em que eles distorcem as coisas para fazerem o que querem. Êxodos, de capítulo de número 12, versículo 17. Vocês devem guardar a festa dos pães asmos, pois nesse mesmo dia eu trouxe suas divisões da terra do Egito. Portanto, devem guardar esse dia de geração em geração como um regulamento perpétuo, diz o Senhor. Naquela pregação da Páscoa, eu expliquei que a festa dos pães asmos e a festa da Páscoa é a mesma festa. A diferença é que no primeiro dia da festa de pães asmos é sacrificado o cordeiro da Páscoa. E nos outros dias é só comido o pão asmo. O que é pão asmo? Pão sem fermento. Por isso que é chamado da festa dos pães asmos. Porque a Páscoa, ela durava 7 dias. No primeiro era morto o cordeiro. E nos outros dias era feito o alimento sem fermento. O pão sem fermento. E aqui o Senhor diz que guardem essa festa dos pães asmos, porque é um regulamento perpétuo de geração em geração. Sacrifiquem o cordeiro ano após ano, porque é um estatuto perpétuo. O cordeiro da Páscoa é um estatuto perpétuo. O sacrifício de matar o animal é um estatuto perpétuo. Comer os pães asmos por 7 dias é um estatuto perpétuo. Muito bem. Vamos ver agora o que é que diz lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, número 10. No versículo 18. Hebreus 10, versículo 18. Capítulo 10, versículo 18. Diz assim o Senhor: onde há perdão desses pecados, o sacrifício não é mais necessário. Portanto, irmãos, temos confiança para usar o caminho aberto por Jesus até o Santo dos Santos. Ele inaugurou para nós o novo e vivo caminho através do véu, mediante sua carne. O livro de Hebreus diz que onde há perdão de pecados, não é necessário mais fazer sacrifício. Em outras palavras, Jesus Cristo perdoou os nossos pecados, não necessitamos mais fazer sacrifícios. E a partir do momento em que eu digo que não é necessário fazer mais sacrifício, eu anulo a Páscoa
Porque o ponto-chefe, o ponto forte da festa da Páscoa é justamente a morte do cordeiro. Porém, se nenhum cordeiro é mais morto, a Páscoa não existe. Jesus Cristo, ele é o nosso cordeiro da Páscoa, sim. Mas nós não fazemos mais a Páscoa, porque nós não matamos cordeiro e a Páscoa diz, matem cordeiro. Matem cordeiro e comam pães sem fermentos por 7 dias. Nós não fazemos mais isso. Então aquele estatuto perpétuo, pelo próprio Deus, foi derrubado. Foi, como eu posso dizer, revogado. Foi anulado. Alguém pode dizer, mas Tiago, nossa Páscoa é a Santa Ceia. É verdade. Mas a Páscoa que antes tinha que se matar o cordeiro e passar 7 dias em festa, era um estatuto perpétuo. E matar o cordeiro e passar 7 dias em festa, agora já não se faz mais. Apesar de ser um estatuto perpétuo. Por quê? Porque sentenças perpétuas, quando se muda uma lei, não vale mais. Em outras palavras, um mandamento, um decreto perpétuo só vale, só é vigente enquanto aquela lei daquele decreto, que aquele decreto foi feito, está de pé. Porém, quando se muda a legislação, a lei, o perpétuo ele não vale mais. Vamos dizer que eu fui preso por em prisão perpétua por matar alguém. Estou dando um exemplo. Mas aquela lei, 10 anos depois de matar, ser crime, aquela lei sai. Não é mais crime matar. Logo, a minha prisão não vale, porque não é crime matar. E se eu estou sendo acusado de matar alguém, essa acusação já não está mais contra mim. Da mesma forma, Jesus Cristo, Deus deu uma lei para Moisés e para o povo de Israel. Chegou uma hora que Deus trocou a lei, colocou uma nova aliança. É por isso que chamamos nova aliança, Novo Testamento. Então aquela lei não está mais valendo. Então, Tiago, quer dizer que no livro das leis de Moisés está escrito que é pecado matar. Quer dizer que agora na nova aliança eu posso matar? Não. Porque a mesma aliança que substitui a velha também diz que é pecado matar. O próprio Jesus disse que é pecado matar. O próprio livro de Apocalipse diz que homicidas não entrarão no céu. Porém, há alguns pontos da antiga lei que a nova retira. Até porque o sábado, ele é um símbolo profético do céu. Assim como o sacrifício de cordeiros era um símbolo profético do Messias. Porém, agora que o Messias veio, já não precisamos mais fazer o sacrifício em um símbolo profético. Porque onde há perdão de pecados, não precisa mais ser feito sacrifício. Mas espera aí, Tiago. Se o povo, quando pecava, fazia sacrifício, e onde há perdão, não precisa mais de sacrifício, então quer dizer que o povo não era perdoado? Mais ou menos. O sacrifício de animal não retira pecados. A própria Bíblia garante, não no Novo Testamento, mas no Velho também. No livro do profeta Miqueias. Porém, aquele ato não era que a pessoa estava sendo perdoada pelo sangue daquele cordeiro que estava sendo morto. Aquele ato era a pessoa reconhecendo que era pecadora. E Deus, por sua graça e misericórdia, perdoava. Porque onde é feito o sacrifício, não se apaga pecado. Muito pelo contrário, o sacrifício faz a pessoa lembrar do pecado. Diz o livro de Hebreus, não eu. Então a pessoa lembrava do seu pecado, confessava ele diante de Deus, e Deus, por sua graça e misericórdia, perdoava. Mas porque a pessoa vinha diante de Deus, matava o cordeiro em lembrança que era pecador. Não que o cordeiro, aquele sacrifício, fosse retirar o pecado. Mas Deus, por sua graça e misericórdia, não derramava sua ira sobre a pessoa, porque ela reconhecia quem ela era. Era uma questão de misericórdia, e é uma questão de misericórdia de Deus. Perdão de pecados não é questão de morte de animais, é questão
de misericórdia de Deus. Sempre foi e sempre será. Então vejam que há algumas inconsistências aqui, minhas irmãs. Algumas incoerências, há pedras, há peças que não se encaixam na teologia, no ensinamento adventista. Eu gostaria de falar com vocês algumas coisas sobre essa igreja novamente. Sabendo que ela segue o ensinamento que essa mulher deixou, não que Cristo deixou, eu quero deixar algumas coisas, algumas heresias que essa mulher chamada Ellen White ela ensinou e deixou para seus seguidores. A primeira, eu falei aqui agora, né, que o sábado é para a salvação, quando na verdade é Jesus Cristo que é para a salvação. A gente não é salvo em nome do sábado, porque ela ensinou que é por meio do sábado que temos salvação. E não é por meio de salvação, é por meio do sangue de quem? De Jesus Cristo. Glória a Deus. Então esse é o primeiro ponto que a gente deve sinalizar. E toda essa história de guardar sábado começou justamente aqui, nessa mulher retirando a paz do povo e o povo acreditando. Mas porém o povo não guarda da maneira que é, porque não pode acender fogo, não pode sair na porta de casa, porque não pode sair de casa, não pode cozinhar. E o povo não guarda da maneira que tem que guardar. Ela ensinou também a doutrina do sono da morte. O que é isso? Quando a pessoa morre, ela fica inconsciente, como se estivesse dormindo. Ela não vai para o céu nem para o inferno, ela fica inconsciente, dorme. É isso que essa mulher ensina. E é isso que os adventistas creem. Porém eu pergunto, e aquele ladrão lá na cruz que Jesus falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso? Ele dormiu ou foi paraíso? Ou Deus tratou ele com diferença? Abriu uma exceção, um caso especial. E aquela parábola do rico e Lázaro, que o Senhor Jesus diz que Lázaro morreu e foi para o céu, e o rico morreu e foi diretamente para o inferno. Alguém pode pensar assim, Tiago, essa parábola, ela já está falando depois da vinda de Jesus Cristo, quando as pessoas vão ser condenadas e lançadas no inferno. Porque quando a gente morre, a gente dorme. Alguém pode dizer isso. Mas eu pergunto, minhas irmãs, na parábola, Jesus Cristo ainda não tinha voltado. Na história, né? Aquilo não é uma parábola. Aquilo é uma história real. Porque é a única história que Jesus Cristo dá o nome das pessoas. Ele deu o nome do Lázaro. Se fosse uma parábola, ele tinha dado... Havia um pobre e havia um rico, mas não, ele dá nomes. Então não se trata somente de uma parábola, se trata de uma realidade. Muito bem, minhas irmãs. Naquela parábola, Jesus Cristo ainda não tinha voltado. Naquela história, Jesus Cristo ainda não tinha voltado. Por quê? Porque o rico, quando está no inferno, ele diz: deixa que eu volte para minha casa, porque eu tenho irmãos e eu quero que eles não venham para esse lugar. Espera aí. Se ele queria voltar para a terra, se o rico, estando no inferno, queria voltar para a terra, porque ele tinha uma casa cheia de irmãos e a família dele estava lá, então Jesus Cristo voltou, destruiu a terra toda e não destruiu a família dele? Só pode. Na parábola, Jesus Cristo não voltou, porque na história, Jesus Cristo não voltou. Porque o rico estava clamando para voltar para casa para avisar os seus parentes, e os seus parentes estavam vivendo normal. Aí Deus responde para ele, Abraão responde para ele assim: não vai dar. Deus responde para ele dizendo: não vai dar. Eles têm o livro de Moisés, a lei de Deus, que eles sigam os mandamentos de Deus. Não matar, não roubar. Aí o rico fala assim: não, Senhor, se eu voltar e falar com eles, eles crerão, porque o morto voltou para falar com eles. E Deus responde: se eles não creem no livro, nos mandamentos de Deus que ele deu a Moisés, como é que eles crerão que o morto voltará à vida? E dessa forma ele ficou no inferno. Então vejam que ninguém morre e fica dormindo.
A pessoa morre, ou ela vai para o paraíso, ou ela vai para o inferno. É simples. Essa mulher, ela deixou um ensinamento. Esse ensinamento, inclusive, está presente até mesmo nas testemunhas de Jeová. O sangue de Jesus tem poder. Todo mundo aqui conhece essa seita. O próximo ensinamento que ela deixou, que está incluído até nessa seita, é que os planetas, todos eles, a Terra, Marte, Vênus, Saturno, todos eles têm uma árvore do bem e do mal e todos eles têm seres vivendo lá. Como assim? Jesus Cristo jamais disse isso. Deus jamais falou isso. Nenhuma parte na Bíblia diz isso. Que lá em cada planeta do sistema solar, a vida, eles dizem, né? O sangue de Jesus tem poder. E dizem também que lá há um jardim do Éden com a árvore do bem e do mal. Assim como era lá no jardim do Éden com Adão e Eva, em cada planeta existe um desse. Olha a mente das pessoas. Onde é que está escrito isso na Bíblia? De onde é que tiraram essa história? Para vocês verem que o Adventismo ele não tem nada a ver com a Bíblia. Ele tem a ver com o ensinamento de uma mulher e as pessoas seguem essa mulher. Ninguém vira adventista por ler a Bíblia. Você só vira adventista se você escutar esses ensinamentos dessa mulher e escutar uma pregação de um pastor adventista. Mas lendo a Bíblia, ninguém se torna adventista. Lendo a Bíblia, você se torna cristão, seguidor de Cristo. Glória a Deus. A Jesus somente. Eu vou começar a estreitar o caminho para vocês entenderem que esse ensinamento não vem de Deus. Esse ensinamento da igreja adventista. Sabe o que é que eles dizem sobre Jesus? Eles dizem que Jesus tinha uma natureza humana. Mas Tiago, Jesus Cristo se fez como nós. Não, minhas irmãs, vocês não estão entendendo. Eles dizem que Jesus tinha a mentalidade de pecar. Que Jesus sentia tentações. Como é que é isso, minhas irmãs? Como é que eu posso dizer que Jesus Cristo sentia vontade de chamar palavrão? Como é que eu posso dizer que Jesus Cristo sentia vontade de pecar? Sendo Deus mesmo o que matou o pecado. E a Bíblia diz no livro de Tiago que Deus não tenta ninguém e nem ele pode ser tentado. Jesus Cristo se fez carne. No corpo, teve sangue, coração, veias, mas eu dizer que Jesus Cristo sentia desejo de pecar como um humano, de dizer que Jesus Cristo herdou a natureza de Adão, misericórdia, minhas irmãs. Os próprios teólogos da igreja adventista dizem que quem acreditar nisso tem que ser colocado em disciplina. Nem eles mesmos acreditam nos próprios ensinamentos. Eles dizem, minhas irmãs, para vocês entenderem o quanto eu fico irritado com essas coisas, eles dizem que Jesus é o anjo Gabriel. Como é que eu posso dizer que Jesus Cristo é o anjo Gabriel, minhas irmãs? O livro de Judas diz que o anjo estava lutando contra o inimigo a respeito do corpo de Moisés. E o anjo disse que o Senhor te repreenda. Mas Jesus Cristo, quando ia expulsar o demônio, Jesus Cristo falava, sai. Porque ele tem autoridade própria. Ele não falava em nome de ninguém, ele falava no próprio nome. Ele não é anjo. Ele é Deus. Os anjos recebem a autoridade que Deus lhe dá, mas Deus é quem dá autoridade que quer, tanto que Jesus deu autoridade para que em nome dele as pessoas curassem, para que em nome dele as pessoas expulsassem demônio, para que em nome dele fosse pregado o evangelho. Anjo nenhum tem autoridade no próprio nome. Somente Jesus, somente Deus tem autoridade no próprio nome. Além do mais, esse povo tem o costume de marcar a data da hora que Jesus vem, e eles sempre erram. Isso é um costume dessa igreja.
Eles dizem, minhas irmãs, que Salomão se deitou com outros homens. Aonde que está escrito isso na Bíblia? O próprio teólogo Rodrigo Silva, ele ensina que Salomão fez isso. E ele não diz assim, olha, está escrito na Bíblia, livro tal, livro tal, livro tal. Ele diz assim, está escrito no livro de Ellen White. Como se essa mulher fosse uma profeta. E eles chamam ela de profeta. Como se o ensinamento dela batesse no mesmo patamar, no mesmo nível que a Bíblia. Eles usam os livros dela, citando, enchem a boca para falar do livro dela como se fosse um livro da Bíblia. E eles, a última heresia que eu quero citar aqui, porque senão a gente vai ficar aqui a noite todinha, eles colocam essa tal de Ellen White no mesmo patamar de João Batista, do profeta Natan, da profetisa Débora. Em outras palavras, tudo que ela disse está no mesmo nível da Bíblia. Pode isso uma coisa dessa? Mas Deus já avisou que no final dos tempos iria ter falsos profetas. Muito bem. Quero ler com as irmãs aqui. Eu lembrei de um capítulo, minhas irmãs, de um versículo da Bíblia. Gálatas capítulo 5, versículo 2. Eu dei o exemplo da Páscoa, que a Páscoa era um mandamento, um estatuto perpétuo. Saiba que a circuncisão de Abraão também era um estatuto perpétuo. Por todas as gerações, os filhos de Abraão tinham que se circuncidarem. Fazer aquele ferimento nas partes que eu já expliquei. O homem tem que fazer aquele ferimento na carne. Pois muito bem, sabendo que aquilo é um estatuto perpétuo, um mandamento perpétuo, as pessoas acham que é para sempre. Mas eu pergunto, alguém aqui conhece algum homem que se circuncidou? Não. E olha o que a Bíblia diz sobre esse estatuto perpétuo. Gálatas capítulo 5, versículo 2. Paulo diz, olha, ouçam bem minhas palavras. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês realizarem a circuncisão, o Messias não lhes servirá para nada. Aviso outra vez, todo homem que permite a realização da circuncisão é obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que tentam ser declarados justos por meio do legalismo estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. A circuncisão era perpétua. Mas veja que trocou-se a lei, trocou-se alguns pontos. E é como o próprio livro de Hebreus diz, trocou o sacerdote, trocou-se as leis. Antigamente o sacerdócio era de Levi, agora trocou, é de Jesus Cristo, da tribo de Judá. Veio pela tribo de Judá, não pela tribo de Levi. Então trocou-se o sacerdócio, trocou também as leis. Diz o livro de Hebreus, não sou eu que estou dizendo. Então se alguém aqui tenta cumprir as leis, a lei especialmente o sábado, eu não falo as leis, não, estou falando especificamente do sábado, que é a mandamento da lei que não foi retirado. Porém, se alguém tenta cumprir o sábado, saiba que ele já foi retirado. E Deus, ele vê a inocência do coração de muitas pessoas. Mas agora é hora de subir de nível. Agora é hora de saber que estamos em outra aliança. Agora é hora de saber que se alguém tentar cumprir os mandamentos que já foram retirados, como a circuncisão, como a guarda da Páscoa, a guarda do sábado, a guarda da festa de lua nova, se alguém tentar cumprir essas coisas, saiba que o Messias não lhe adiantou de nada. Jesus Cristo não serve para você. É isso que Paulo diz. Porque Jesus Cristo veio, cumpriu a lei, selou os atos proféticos da lei.
Se alguém não aceita que Jesus Cristo ele selou a circuncisão, a guarda da festa de Páscoa, a guarda da festa da Lua Nova, a guarda do sábado, se alguém não aceita e quer viver no sistema antigo, saiba que você está dizendo que o sacrifício de Jesus Cristo foi inútil. Felizmente, essa é a verdade. Como Paulo disse, o Messias não lhe serviu de nada. E se alguém quiser cumprir esses mandamentos que já foram retirados, porque já cumpriram o seu propósito, saiba que você tem que cumprir os 613 mandamentos. E se você pecar em algum, não terá misericórdia. Porque você decidiu viver não por Jesus Cristo, mas pelos mandamentos. Não estou dizendo que é pecado seguir os mandamentos, mas estou dizendo que há mandamentos que já não devem ser cumpridos, porque já cumpriram o seu propósito. E se alguém insiste em viver no sistema antigo, saiba que você será julgado pelo sistema antigo. Se adulterar com os olhos, tem que morrer. Se gritar com alguém, tem que morrer. Se chamar palavrão, por algum motivo, vamos dizer que você está irritado, esqueceu, perdeu a cabeça, tem que morrer. Se você foi injusto, tem que morrer. Se você errou com alguém, tem que morrer, tem que pagar. Então, se vocês querem viver na lei antiga, sejam julgados pela lei antiga. Mas se vocês querem viver na graça de Jesus Cristo, recebam dele forças para cumprir os mandamentos que nos cabe a nós cumprir. E cabe a nós cumprir. Porém, se for para seguir mandamentos de Deus, por causa de uma pessoa que nasceu numa reunião, por causa de uma igreja que nasceu numa reunião mentirosa e até hoje vive num sistema mentiroso, dizendo heresias do meu e do seu Senhor, eu não sei o dizer. Amém? Mas o que eu tenho que dizer, eu digo. Esses seguidores do Adventismo não são seguidores de Cristo, são seguidores de alguém, de homem, de qualquer coisa. Semelhante aos testemunhos de Jeová, aos mormons, há tanta coisa que eu não sei nem explicar. E eles compartilham, essas três seitas, compartilham entre si doutrinas. Então saiba que se você odeia um mormon, se você odeia um testemunho de Jeová, porque eles são errados, pregam coisas que não existem, saiba que você não deveria tratar diferente um adventista. Porque eles se mascaram melhor, mas são farinha do mesmo saco. Não estou dizendo que você deve se afastar e nunca pregar o evangelho, mas você não pode ser influenciado pelas coisas que eles ensinam. Amém? Porque você tem que saber que você está lidando com uma seita. Você não está lidando com cristãos. Minha mãe foi conversar com o adventista aqui da rua, um dos... E ela foi explicar que Paulo, ele ensinou sobre o sábado que ninguém deve julgar ninguém pelo sábado, porque o sábado ele já não tem mais a importância de ser guardado. E o homem virou para minha mãe e falou assim: quem é Paulo? Paulo é um Zé Ninguém. Paulo foi um perseguidor qualquer, um serviçal. Mas Paulo diz nas suas cartas: aquele que recusar o que nós escrevemos, não considerem ele como irmão. Agora, para o teólogo Rodrigo Silva, que prega muitas coisas erradas, algumas coisas ele fala certo, mas o evangelho pela metade para mim não serve, porque quem vive de migalha é cachorro, e eu fui chamado para ser filho de Deus, não fui chamado para viver de migalha. Fui chamado para comer a carne do meu Senhor e beber do seu sangue. Eu fui chamado para viver de migalha. Então quem prega uma hora o evangelho certo, quem prega uma hora o evangelho errado, para mim não serve, está descartado. Para esse Rodrigo Silva, esse teólogo que está aí presente nas mídias, que é adventista, só vive em Israel, prega coisas que não
que não entra na minha cabeça porque a Bíblia não diz nada disso. Para esse homem, para os adventistas, Rodrigo Silva é mais importante do que Paulo. Então perceba, minhas irmãs. Eu poderia falar muito mais heresias aqui, mas pelo horário não vou falar. Posso citar que a Bíblia diz que nos últimos tempos Deus derramará do seu Espírito Santo sobre a carne, mas os adventistas têm uma conversa de que nem todo mundo tem o Espírito Santo e que o Espírito Santo, eles não se referem a Deus como Espírito Santo e eles nem falam o nome do Santíssimo Espírito Santo. Sabe o que é que eles dizem? O Espírito da profecia, o sangue de Jesus tem poder, porque eu só conheço um Espírito Santo que é o de Deus. O Espírito da profecia eu não conheço. Eles dizem que só existem algumas pessoas, como essa tal Ellen, que tem esse Espírito. Aí eu pergunto, que Espírito é esse que ensina que Jesus é o arcanjo Miguel, que tem planeta com Éden, que quando a pessoa morre ela dorme, que Jesus tem a natureza de pecado dentro de si? Eu quero saber o que é isso. Porque o Espírito Santo, o mesmo que nos faz nos alegrar no Senhor, é o mesmo que nos ensina a Bíblia. O Espírito Santo, ele nos ensina as coisas de Deus. Jesus Cristo disse, quando o Consolador, o Espírito Santo da verdade vier, ele lembrará a vocês tudo o que eu ensinei. Se alguém vem diante de vocês pregar uma coisa que não está na Bíblia, essa pessoa não está agindo pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele vem para lembrar as coisas que Jesus Cristo falou. O mesmo Espírito Santo que faz me alegrar, que me dá dons, também é o Espírito Santo que faz eu entender que o Evangelho é um só e que os mandamentos de Deus são esse. E esses aqui não são mandamentos de Deus. Por um momento você pode ter sido iludido ou ter sido inocente, mas uma hora ou outra, se você anda com Deus, mais cedo ou mais tarde, Deus vai fazer você entender que há ensinamentos de homens e ensinamentos de Deus, e Ele vai te dar graça, sabedoria e capacidade para distinguir o que é de Deus e o que não é, o que é ouro de verdade e o que é bijuteria. Porque o mesmo Espírito Santo que me faz alegrar-me no Senhor é o mesmo que me diz o que é certo e o que é errado. E como é que uma pessoa pode viver pregando o que é errado descaradamente, falando essas coisas aqui que eu acabei de explicar para vocês, e alguém vem dizer que ela está com Deus? Sinceramente, minhas irmãs, eu não confio em alguém que diz seguir o Adventismo. Porque se segue o Adventismo, aceita essas coisas aqui. Você aceita que alguém diga que Jesus Cristo sentia tentação? A Bíblia mesmo diz que Deus não tenta ninguém, nem ele é tentado. Você aceita alguém dizer que em Marte tem um jardim do Éden? Minhas irmãs, pelo amor de Deus. Então não aceite essas heresias, amém? Deus nos abençoe, nos conceda paz e nos dê sabedoria e graça para entender as seitas que se mascaram de igreja ao nosso redor. Porque isso aqui é muito sério, isso aqui está levando pessoas para o inferno, minhas irmãs. Não estou preocupado com dízimo, não estou preocupado com pessoas virem aqui. Eu não estou preocupado em encher esse grupo. Eu não estou preocupado com igrejas. Eu estou preocupado em que pessoas estão indo para o inferno por ideologias e teologias tiradas da cabeça do homem. E história que as pessoas inventam.